Saudações, ó bastiões. Tranquilidade? É sexta-feira, dia de ir para casa mais cedo e descansar, porque a semana foi muito cansativa. Mas não é isso que você está querendo. Você está querendo ir tomar uma cervejinha, você está querendo ir ouvir uma musiquinha, você está querendo ir gastar um dinheirinho. Hoje o papo é investimento, hein? Veja bem se você vai querer ir para a rua gastar ou vai valer mais a pena economizar? Amanhã depois você pode sair para gastar só um pedacinho dos juros. Não é mais interessante? É isso que nós temos que entender. E é por isto que este bastião que vos fala, Arnaldo Vergueiro, seu amigo, seu parceiro, amigo de fé, irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, já dizia, ou já diria, o nosso grande mestre, Roberto Carlos. E o nosso papo de hoje, em se tratando de investimento, nós começamos, primeiramente, a analisar o quê? Quando a gente fala em investimento, qual é o primeiro posicionamento que nos vem à mente? Tem que investir, tem que poupar dinheiro. Isso aí, gente, é o que eu sempre falo e é o papo de quarta-feira, educação financeira. Nós temos que começar a trabalhar a nossa mente para guardar parte do que temos por uma questão de reserva, por uma questão de uma emergência, de algo que amanhã depois possa nos facilitar numa situação. E eu vou falar, primeiramente, o investimento. Vamos analisar o investimento como se fosse um seguro. Eu sempre digo que sabe para que a gente faz seguro? Ou por que a gente faz seguro? A gente faz seguro para não dar merda, porque só dá merda quando você não está assegurado. Plano de saúde é um seguro. A assistência para o carro é um seguro. O carro deu um probleminha, você já pega. Oi, ó, é como tem situação que furou o pneu, né? Que chama o cara para trocar o pneu. Eu acho até desnecessário nesta situação, mas é previsto que está disponível para isso. Chaveiro, limpeza de caixa d'água, está tudo dentro do pacote. Isso é um seguro. Se você precisar, aí amanhã depois você precisa de alguém para limpar a sua caixa d'água. Quando você vai lá e olha no seguro que você tenha, de repente, em relação ao banco, está disponível. Então, o seguro é isso. E o investimento é uma forma de você estar o quê? Assegurado, resguardado em relação a isso. E qual é o primeiro problema ao qual o indivíduo não investe? Vocês fazem ideia? Primeiro motivo, o cara não investe por quê? Falta de conhecimento. Ele não sabe como investir. E aí, por não saber como investir, ele está ali com aquela viseira para olhar só para o quê? Caderneta de poupança. Ele só sabe ver o que é a caderneta de poupança. Que hoje é um investimento que perde para todos os outros investimentos com muita facilidade. Muita facilidade. E aí, qual é a preocupação dele? Minha preocupação é perder o pouco dinheiro que eu tenho. E aí, pensando nisso, no pouco dinheiro que se tem, você tem vários tipos de investidores. Você tem o investidor, que é o cara mais arrojado, ele quer investir mais, que ele quer ganhar mais, a taxa de juros é maior e o risco de perda também. E ele também tem o cara que é o mais moderado, que é aquele cara que é mais conservador. Ele vai querer um investimento de renda fixa, ele vai querer algo ali de curto prazo, que se der algum problema, ele consegue ter o dinheiro na mão dele. Isso aí é bom para investimento de fundo emergencial e curto prazo. Mas quando você começar a falar em investimentos de médio prazo, longo prazo, o teu dinheiro vai ficar mais preso, mas você também já não é mais escravo desta necessidade. Você já está ali com um certo controle. E aí, uma coisa que nos atrapalha muito em relação a isso é o fato de nós termos uma cultura imediatista. A gente quer começar a investir o dinheiro hoje e ontem já tem que estar rendendo alguma coisa. Então, a gente quer que o quê? O que nós queremos? Nós queremos que a gente comece a investir hoje, mas tem que começar a render de ontem. Esse imediatismo, ele gera um problema sério. Eu vou falar para vocês sobre uma coisa que eu sempre uso como analogia para a educação financeira
eu uso regime, eu uso educação física. E para investimento, eu vou falar sobre alimentação. Se você começar a se alimentar mal, uma das coisas que nos oferece hoje muita oportunidade, porque hoje o tempo é o senhor da razão, hoje o tempo é a coisa mais valiosa que tem. E aí você começa a entender o quê? Pô, tanto que você vê que até no direito trabalhista isso hoje é previsto. Se eu, ao invés de almoçar em 1 hora, eu almoçar em meia hora, eu posso pedir ao meu patrão para que eu saia 30 minutos mais cedo. Mas aí eu vou comer em menos tempo. Você parou para pensar em como vai ser essa digestão? É só fazer uma analogia e levar para o investimento. Se você coloca o dinheiro, eu hoje tenho um investimento de curto prazo, que é 1 ano, e vou dizer uma coisa: está rendendo muito mais do que qualquer investimento que eu pudesse estar fazendo aí de curto prazo. Estou com um investimento, estou com um CDBzinho ali, que está me dando hoje muito mais de 1%. Se eu não me engano, ele está batendo, acho que na fase de 115 do CDI. Acho que é isso. Mas, como diria no funk, está tranquilo, está favorável. O importante é você começar a desenvolver essa cultura do eu tenho um dinheiro guardado. Primeiro, o fundo emergencial. Montei fundo emergencial dando aí num investimento que você possa resgatar em 48 horas, ele vai te dar mais de 1%, ou próximo de 1%. Deixa o dinheiro ali. Quando você formar o teu fundo emergencial ali, 3, 6 ou 1 ano do teu trabalho, dependendo. Se você é um funcionário público, você tem uma certa garantia no teu recebimento de salário. 3 meses de fundo emergencial para você tá bom. Se você trabalha numa empresa estável, tranquila, 6 meses, beleza. Até mesmo porque você vai demorar um pouquinho ali, de repente, dias, 1 mês e pouco, para você começar a receber o que você tiver que receber ali como auxílio-desemprego, que você recebe ali 5 parcelas do salário e tal. Beleza. Mas você tem você tem ali um pichulecozinho, você tem uma garantiazinha do dinheiro que você vai precisar no teu dia a dia, como fundo emergencial. E se a empresa, se você é um autônomo, você não tem tanta segurança assim, 1 ano do teu salário, deixa lá. Depois disso, você vai partir para investimentos de curto prazo, entendeu? Depois, médio prazo, depois, longo prazo. Assim você vai caminhando e você vai entender. Por exemplo, se você pegar ali no teu fundo emergencial, você vai ter um dinheirinho ali, você vai ter uma liquidez imediata, uma liquidez diária. Tesouro Selic, você vai ter, de repente, um CDB com uma liquidez diária. Só ir para um fundo emergencial para você precisar lançar mão de um dinheiro para ontem é a mesma metodologia do seguro. Por quê? Porque você precisa ter essa ideia guardada. E aí, eu vou fazer aqui uma brincadeira, meio que uma analogia. Esse fundo emergencial, ele vai ser uma almofada emocional. Olha, que coisa interessante e filosófica, hein? Uma almofada emocional para você não surtar quando bater na porta o primeiro problema. Ó, tem um problema aqui que tem que resolver agora. Ah, mas não tenho dinheiro, não sei o que, isso e aquilo. Espera aí que eu tenho fundo emergencial. E, a propósito, este fundo emergencial é importante que a família saiba de todos os investimentos, que todos contribuam, se possível for. Porém, o controle desse dinheiro não pode estar disponível para todos, porque cada um vai ter uma visão de prioridade. E aí eu entendo que caiba aquele que tenha uma maior segurança, um maior controle financeiro, fique como responsável para determinar ali a prioridade de lançar mão, né, deste valor. Entendeu? E aí nós começamos a entrar um pouco mais a fundo na ideia dos investimentos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, você vai botar ali, já tem 1 ano, ele vai ter uma liquidez um pouco mais baixa, mas ele também tem um risco baixo. É isso que eu vejo de importante. Ele vai ter uma liquidez interessante,
Porque aí você vai ganhar de todos aqueles indexadores que desvalorizam o seu dinheiro. Então, aí você tem o conceito de correção monetária, porque correção monetária não é lucro, só está trazendo o teu dinheiro para o valor de hoje. Tá bom, eu tinha 1 milhão. Quando? Há 10 anos atrás. E hoje? O poder de compra desse 1 milhão. Se você deixou esse dinheiro investido em algo que te garantiu ali juros mais correção monetária, esse valor de compra deste 1 milhão de um ano atrás, hoje vai estar corrigido. E isso não é ganho, isso é só correção. Além da correção, você tem o ganho, entendeu? É isso que nós precisamos entender. Começar a entender como funciona o mercado dos investimentos. Esse é o primeiro, é um investimento de curto prazo. Investimento de curto prazo não é o emergencial. O curto prazo, o teu dinheiro vai ficar preso por aquele tempo. Então, primeiro eu formo meu fundo emergencial. Depois eu formo o quê? Eu formo ali o meu investimento de curto prazo. E esse dinheiro vai ficar preso. E pelo fato dele estar preso, ele me garante um rendimento melhor. É isso que tem que ser entendido. A ideia do, tá aqui, eu não posso mexer, mas quando eu puder mexer daqui a um ano, eu vou ter um rendimento mais interessante. E você acompanha esse crescimento diariamente. E você tem que ter isso como uma mentalidade de que você está crescendo perante a sua vida financeira. Você está conseguindo ali, mediante os seus investimentos de curto prazo, você está conseguindo mostrar para você que o teu orçamento está sob controle, a tua educação financeira está sob controle, que você está crescendo financeiramente falando. Isso dentro de um conceito familiar, o valor disso é absurdo, porque normalmente as brigas no meio de uma família, elas vêm por meio de problemas financeiros. É o problema financeiro que não te permite dialogar. É como se dentro de uma engrenagem, dentro de um motor, um parafuso solta e aí o motor se descontrola, tudo se arrebenta. E aí tem uma coisa que eu sou obrigado a falar em relação a nós, homens. Nós não temos o mesmo controle financeiro que as mulheres. Vocês podem observar uma coisa. O homem, quando está num bar bebendo, tem 3, 4 amigos. Deu a conta. Deu ali um número que vai dar uma dízima periódica. Quer dizer, não vai dar divisão exata. A gente sempre arrenda um valorzinho maior para pagar a saideira, que é para a gente poder ir embora. Mulher não. A mulher ela é extremamente técnica. Ela vai fazer a conta da maneira correta. A mulher ela é muito mais bem posicionada no mercado financeiro do que os homens. Então, o que normalmente leva, principalmente, a dona da casa, não é o patrão, o chefe, o cara que é o provedor, não é esse cara. Estou falando de quem manda. Quem manda é a mulher, porque é ela que faz as contas. E ela sabe se o orçamento vai fechar ou não. E se ela perceber que o orçamento não vai fechar, possivelmente ela comece a ficar preocupada. E se ela ficar preocupada, eu estou falando isso tudo, gente, como regra. Não adianta você vir com uma exceção. Não, mas na minha casa quem faz tudo sou eu. Pô, parabéns. Mas em tese, como a grande maioria das famílias onde a mulher ela é pai, que ela é pai e mãe ao mesmo tempo, ela tem os afazeres de mãe e de pai. O orçamento pesa também nas costas dela. E aí, quando ela começa a ver que esse orçamento não está batendo com a realidade, ela começa a se desesperar, ela começa a se preocupar. Se ela tiver um fundo emergencial, ela vai lançar mão, porque ela não quer que nada falte, mas para isso também precisa ter uma boa educação financeira, a família precisa ter uma boa orientação e um bom diálogo em relação ao que é finanças e o que é economia, porque senão não vai fechar. E é por isso que muitas das vezes as famílias se desfazem. A briga, muitas das vezes, começa numa crise financeira. E aí, gente, falando do investimento ali de médio prazo, de 1 a 5 anos, que o dinheiro também vai ficar preso. Você está falando em investimentos, você vai falar ali numa
numa LCI, numa LCA, você vai falar num fundo imobiliário. Eu acho o fundo imobiliário um excelente negócio. Para a realidade que nós temos hoje, quem pensa em comprar um imóvel para alugar, não faça isso. Porque valores que você vai pagar, como ITBI, é um imposto sobre a aquisição do imóvel, né? Imposto sobre transmissão de bens imóveis. O valor que você vai pagar, ele não volta, beleza? Você vai pagar de escritura, certidão a respeito dos possíveis proprietários. Esses valores não voltam. E aí, se você pegar hoje e analisar quanto custa o imóvel para você alugar, ou se você colocar em valores o rendimento de um fundo imobiliário, o rendimento do fundo imobiliário vai ganhar de longe. Você não paga ITBI, você não paga certidão, você não paga escritura, e você é dono de um grupo de lojas de shopping, e aquilo ali rende uns juros que vai ser muito maior do que o aluguel que você poderia receber de um imóvel de mesmo valor. Se você pegar hoje um imóvel de 500 mil, o aluguel não chega a 3, mas não chega mesmo. Aluguel. Não estou falando de condomínio e IPTU. IPTU é imposto do imóvel e condomínio é serviço, prestação de serviço. Isso aí, cada caso é um caso. Agora, estou falando do valor que você vai receber como aluguel. E o valor esse que hoje ainda é resguardado em relação a imposto de renda. Mas, pelas decisões aí oriundas do governo, isso possivelmente vai mudar. Mas ainda assim vai ganhar da ideia de você ter um imóvel. E outra coisa, quando você vai vender o imóvel, você nunca vende pelo valor. Por quê? Eu digo isso pelo que eu observo. Eu moro no Rio de Janeiro e um dos lugares cobiçados é na Barra da Tijuca. Gente, você passa a noite na orla, na praia da Barra, que você vê de luzes apagadas. Você passa, você vê assim, às vezes, num prédio, mais de 20, 30% apagado. Durante o dia você não tem como ter essa noção, mas à noite você tem. Você vê que o imóvel está vazio. Então, se você pensar no investimento de médio prazo, ali, de 1 a 5 anos, onde você possa periodicamente tirar o rendimento, porque você já formou o teu fundo emergencial e de curto prazo, você vai ter uma facilidade maior. Você vai ter outros investimentos que você possa fazer que vão te garantir muita tranquilidade, mas tudo tem que ser pensado. Se você tem o dinheiro na mão, é melhor fazer, entende? E aí, nós vamos falar em investimentos de longo prazo. Quando você começa a falar em investimentos de longo prazo, você começa a entender o quê? Para que serve esse investimento? Investimento de longo prazo para te garantir uma aposentadoria, para te garantir, de repente, uma boa sucessão de bens. Sabe por quê? Você tem 3 filhos, você tem sua esposa e 3 filhos. Aí você vai deixar 6 imóveis. Ah, vão ficar 2 imóveis para cada filho. Vai dar problema. Porque o imóvel vai ter que ser exatamente naquela fração de divisão entre os herdeiros. Sabe por quê? Porque é uma coisa que normalmente isso aí o mundo econômico sabe com muita tranquilidade. Nós reconhecemos, eu já falei sobre isso aqui, nós reconhecemos a esposa no divórcio, nós reconhecemos os irmãos na partilha de bens e nós conhecemos os filhos na nossa velhice. E em todas essas situações, o comportamento das pessoas é voltado ao dinheiro. Então, se você deixar um determinado número de bens imóveis para cada um, tá bom. Aí vai ter que transmitir esses imóveis entre eles. Vai ter que pagar as escrituras, vai ter que pagar ITBI sobre doação, que o valor ainda é maior. E aí, é melhor deixar dinheiro? Dinheiro não tem muito mais liquidez? Então, olha só, na conta tem tanto, divide por 3 e acabou. Se sobrar R$ 1, vão tomar de Guaraná, como se um Guaraná custasse R$ 1, né? Pois é. E aí, gente, esse investimento de longo prazo, ele é uma independência financeira. Você vai botar, de repente, você vai botar o dinheiro no mercado de ações nacionais e internacionais,
você está garantindo uma sucessão melhor do que você, de repente, deixar um patrimônio, que nós chamamos na prática de um elefante branco, é uma coisa que acontece aí com alguns famosos. O cara é famoso, deixou um patrimônio de 10 milhões. Quando você vai ver, é uma casa. Quando você vai ver o estado da casa, o cara que vier para comprar, porque todo mundo. Aí vem o predador financeiro, o predador do mercado imobiliário. A casa vale 10 milhões. Quando você olha a condição da casa, ele diz: ó, tem que fazer obra, tem que. Se a casa tivesse toda certinha, ele já iria querer pagar 8. E aí ele mostra um monte de problemas na casa, ele quer pagar 5. Porque ele vai querer ganhar em cima do preço da casa e ele vai querer ganhar em cima do custo da despesa que ele vai ter em reformar a casa. Ó, a casa eu vou pagar 5, mas eu vou investir 1 milhão, vai para 6 e eu vou querer vender por 10. É igual o carro quando você vai comprar o carro na agência. Se o carro é zero, é outro papo. Mas se o carro é usado, quando você chega para vender, a agência chama o teu carro de usado. Quando você vai lá para comprar, o carro dela é seminovo. Então, essas nomenclaturas, entendeu? Elas assim, elas são muito voltadas para uma realidade fática. E aí, uma coisa que você precisa ter como consciência: qual é o investimento mais seguro que exista? É aquele que você entende. De preferência, que seja um investimento voltado com alguém que saiba do que está falando, saiba do que está fazendo, porque você precisa conhecer do assunto para você poder investir. Você não vai sair de orelhada fazendo investimento. Jamais. Se você chegar nas plataformas, o que tem de milagroso aí, de milagreiro, não, que tu investe aqui. E, gente, pelo amor de Deus, minha opinião, muitas pessoas me perguntam: você investe em criptomoeda? Eu digo não, porque não tem legislação no Brasil. Ah, é ilegal? Vou repetir: não tem legislação no Brasil. Se você investir e tiver problemas, eu lamento muito. Você não tem a menor segurança jurídica por conta disso. E você vê que os investimentos, as promessas, 20%, 30% ao mês. Gente, nem a China ganha isso. Vamos ter um pouco de consciência e, assim, vamos procurar não cair nessas propostas que são feitas. Você precisa entender o que é o produto, você precisa entender o que é o prazo, você precisa entender o que é o risco e você precisa entender da rentabilidade. Risco, rentabilidade. Risco baixo, rentabilidade mais baixa. Risco mais alto, rentabilidade mais alta. E é isso que nós temos que ter como visão. Ainda não vamos começar a falar em investimento, ainda vamos bater muito papo sobre conceitos de que você precisa saber disso. Eu acredito que falar sobre investimentos, educação financeira, isso deveria ser ensinado nas escolas, entendeu? Então, assim, gente, por onde começar? Começa pequeno. Ah, eu só tenho R$ 20. Tudo bem, começa. Mas comece, bota 20, bota 30. Tem rendimento, tem investimento que você faz a partir de R$ 10, até menos. E aí você já consegue fazer um investimento. Não espera sobrar o dinheiro para você, agora eu vou investir. Não, está ali. Ah, eu vou esperar o final do mês que vem, porque aí eu já estou. Não, bota pouquinho. Começa ali a fazer o seu investimento, mas começa, entendeu? Procura, antes de fazer qualquer investimento, procura ler sobre o investimento, procura saber sobre onde investir. Mas esse papo de investir é só para quem já está livre do endividamento. Tem uma cláusula que eu digo: o endividado, numa situação, o endividado pode pensar em investir? Pode. Você vai dizer: Arnaldo, mas o cara está endividado e está pensando em investir? Sim. Porque ele tem intenção de, mais adiante, pagar a dívida dele à vista. Porque dívida a gente paga à vista. Se parcelar, vai entrar juros. E aí é isso que nós precisamos entender. Vou investir. Estou devendo? Estou.
vou esperar uma proposta melhor do banco. O banco tirou os juros, resolveu assim, está me dando oportunidade disso, disso, disso. Porra, vamos lá, vamos pagar à vista. Pá. Mas isso é uma exceção. Isso eu explico lá quando eu estiver falando com o cliente sobre endividamento. Isso é uma história. É completamente diferente da situação aqui do investimento para quem está com uma situação financeira tranquila. O papo é outro. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter esta disciplina e passar essa disciplina para os nossos familiares. Porque quando é a mesma coisa na academia. Quando você começa a ver aí, meu shape está ficando legal. Pô, estou com as pernas mais fortes. Pô, estou me sentindo melhor. Pô, estou indo no futebol, ou estou indo para o vôlei, para o handball, e eu estou jogando e eu não estou saindo tão ofegante. Você está vendo que você está tendo uma melhora física. A mesma coisa é quando você está fazendo investimento, você está guardando dinheiro e você está vendo o dinheiro render. Isso é importante. É isso que nós temos que ter, isso como disciplina. E, gente, tem uma coisa: uma maratona ela é feita de 42 quilômetros e 600 metros, mas ela começa no primeiro passo. E nós temos que dar o primeiro passo em relação a isso. Por isso, assim como todas as outras áreas, em breve nós estaremos disponibilizando aqui para quem não tem condição de comprar um livro sobre investimentos, nós estaremos disponibilizando de forma gratuita, mediante um cadastro, que você venha, faça o cadastro, você vai receber no seu e-mail, você vai receber o nosso livro, de forma gratuita. É isso mesmo. Você não tem condição, mas você precisa aprender a investir. Vai estar disponível. Essa é a primeira oportunidade. A segunda oportunidade, se você tiver condição de pagar uma pequena quantia, você vai conseguir adquirir o livro como um audiobook, perfeito? Esse audiobook, ele vai estar disponível para você poder ouvir quando vai para o trabalho, quando volta, está na academia, está em casa, está tendo ali alguma tarefa doméstica, você está ouvindo. E o livro é seu, você vai poder ouvir quantas vezes, ouvir e ler quantas vezes você quiser. Se você puder comprar o livro de forma física, porque tem pessoas que elas querem o livro na mão. Concordo. Você quer o livro? Tudo bem. Não usa o livro, como eu sempre digo, só não usa o livro para usar ali como calço da mesa, da cama, não. É para ser lido. Amanhã, depois de barrar comigo na rua, por favor, não me agrida com o livro. Pega. Ô, Arnaldo, aqui, ó, comprei teu livro. Eu vou dizer, ah, foi você? Quer dizer, só vendi um, né? Então, o que acontece? Eu vou ter prazer, vou ter a satisfação em autografar o livro, em conversar com você, saber se aquilo ali realmente é importante para você, se está te ajudando na tua vida. E peço encarecidamente que, se possível for, que adquiram o livro da forma paga. Por quê? Porque nós estaremos juntando esse dinheiro para mandar para 3 tipos de instituições. Parte dos lucros do livro serão enviados, primeiramente, para instituições que cuidem de nossas crianças, instituições que cuidem de nossos idosos, instituições que cuidem dos nossos animais. Entendeu? Então, se você puder adquirir o livro, nós vamos, inclusive, estar mandando, ó, esse mês aqui que você comprou o livro, foi tanto para a instituição tal. Isso tudo vai ser feito de forma muito transparente. Essa é a ideia. Entendeu, gente? E aí, a ideia mais central que eu passo para vocês nesse exato momento é a seguinte: você trabalha por dinheiro ou já fez ele começar a trabalhar para você? Você trabalha por dinheiro ou é o dinheiro quem hoje trabalha para você? Bela reflexão, né? Vamos começar a pensar nisso. Gente, sexta-feira, final de semana, reflexão, vamos gastar pouco, vamos investir mais. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato, como eu sempre digo, número do celular aqui embaixo, 21 976 999 387. Repetindo, 21 976 999 387. Manda uma mensagem, não adianta ligar que eu não atendo. Manda uma mensagem para o WhatsApp e nós vamos conversar. Pô, eu estou querendo fazer um investimento, o que você acha e tal?
E aí a gente vai projetando ali algo que possa ser feito para você, ok? Papo bom de sexta-feira? Papinho um pouquinho mais longo, mas estamos falando do que importa. Ó, um beijão, boa sexta-feira a todos. Aproveite com moderação. Não vai gastar muito, ok? Gente, um beijo. Até segunda. Segunda-feira, papo de política, hein? Papo de política, posicionamento político e vamos votar certo. 2026 já está aí. Tchau, gente. Até segunda.